Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Jesus. Ao teu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, hoje nós vamos ver um resumo sobre o significado, por que os anjos, esses anjos decaídos, por que eles caíram, da presença de Deus. Está lá no parágrafo 414. Ele é um resumo. Vai dizer assim: Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos, por terem se recusado livremente a servir a Deus e aos seus desígnios. Então a razão deles terem decaídos, eles se recusam a servir a Deus. Eles se recusam à obediência. E aonde que eles são colocados diante da presença de Deus, e Deus coloca eles para fora, E assim aconteceu no paraíso, e diante ao contrário, da obediência, diante do servir, nós encontramos em Jesus, encontramos em nossa Mãe Maria, o retorno do nosso agir diante dos homens e diante dos anjos, O agir correto, o agir conforme a vontade de Deus, diante de todas as batalhas, diante de todas as situações. Sabe, irmãos, o que eu acredito assim? Que Deus nos deu essa liberdade lá do paraíso, para que a gente possa fazer o que quiser. E nesse fazer o que quiser, ir para Deus por livre escolha. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos de coração. Aí, meu irmão, quando nós fazemos isso, você já viu um homem ou uma mulher convertida realmente? É aquele que sabe o que quer, não tem dúvida no seu coração. É aquela pessoa que pode acabar o mundo ali e ela fala: não, eu amo a Deus. Eu quero servir ao meu Senhor. Eu sei toda a palavra, eu escuto a palavra de Deus, eu vi a história de Jó. Eu sei tudo o que Deus passou, o que Jesus passou por nós. Então, quando eu estou nesse mundo, eu sei que eu vou ser atacado, apedrejado, provado, mas eu não nego a presença do meu Deus no meu coração. Esse coração é o coração que agrada a Deus. E neste mover, meu irmão, está continuando aqui, sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Olha só. Então, os revoltados contra Deus, eles fazem que o homem se associe contra Deus como uma revolta contra Deus. E é nessa revolta contra Deus, o homem se afasta de Deus por própria livre vontade. Então, meu irmão, é essa escolha que nós temos. E diante dos anjos decaídos aqui, então, eles se recusam a servir a Deus livremente e os seus desígnios. E a sua opinião contra Deus é definitiva. Então eles tinham no coração deles o que eles queriam e não tinha volta. Então quando eles fizeram, já fizeram definitivamente. E neste mover, vamos pegar nossa palavra lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 31. Eu quero dizer assim: aquele que é obediente, eles foram desobedientes por livre e espontânea vontade e já sabiam, eles não queriam saber de Deus, esses que foram decaídos, E agora, aquele que faz a vontade de Deus, que se une a Deus, olha só o que diz a palavra. Aliás, sabemos que em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 31. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Quem que é os eleitos? Aqueles que se unem a Cristo, aqueles que se unem ao seu Filho, aqueles que se unem à vontade de Deus, de Jesus, à vontade que foi acontecido com Jesus e Maria. Nós nos unimos a Ele e nós vivemos essa graça.
os que se distinguem de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre a multidão de irmãos. E aos predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Neste mover, palavras do Senhor. Aqui nós temos o acontecimento, por que os anjos eles são decaídos, por terem recusado livremente a servir a Deus e aos seus desígnios. Querido irmão, mas você que tomou a decisão de seguir o Senhor, de servi-lo e de viver a graça, de estar na presença de Deus, os sacramentos, a convivência com Cristo, a convivência com o Senhor é a convivência dos sacramentos dentro da Igreja Católica. É você se unir a Ele, ao querer, confissão, Eucaristia, crisma, anúncio da palavra, a viver o matrimônio, a viver cada sacramento que você é convidado a viver na unidade com Deus e na unidade com Jesus. E nesta unidade nós nos unimos a Cristo. E se eu me uno a Cristo e sou obediente a Ele, aos desígnios dEle, como diz aqui a palavra, que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.